muita alegria, depois deste momento de gratidão a Deus, louvando e expressando o nome do Senhor, tivemos presta esta linda música que nós tivemos agora aqui, alegrando nela, e temos este momento da palavra de Deus que nós vamos poder compartilhar. Simplesmente hoje vamos falar sobre algumas partes da Bíblia que muitas das vezes nós, como pregadores, não conseguimos como investigá-la, e aí damos oportunidade de poder mostrar algumas certas boas partes mais importantes. Simplesmente vamos falar da simbologia ou os símbolos da palavra, de algumas particularidades da Bíblia, não é? Nós vamos encontrar que a Arca da Aliança, o que simbolizava, vamos encontrar o véu rasgado no templo, o que estava a simbolizar o altar do holocausto, o que estava a simbolizar. Então são partes mais importantes que nós vamos poder destacar. Mas antes, porém, vamos na palavra do Senhor, em Mateus capítulo 27, de versículo 52, nós vamos ler, 51, perdão. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Esse versículo simplesmente tem-nos mostrado no momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo estava numa agonia, estava num sofrimento à beira da morte, e chegou no momento certo em que ele gritou, prantou com uma alta voz. A Bíblia nos diz que por dentro do templo havia uma cortina, um véu que cobria em 2 partes, que se chamava Lugar Santo e Lugar Santo dos Santos. Então esta cortina, no momento em que Jesus prantou ali na cruz, teve o momento de poder se rasgar. E o que estava acontecendo naquela altura eram coisas ocultas. Após do rasgar do véu, eu creio que todas as coisas ficaram transparentes. Então, o momento certo, quando a cortina se rasgou, tem um significado certo, como nós vamos poder já hoje aprender. Mas além de que vamos poder falar acerca da primeira parte, a Arca da Aliança, o que significa esta Arca da Aliança. Então, Êxodo capítulo 26, versículo 33, e também Êxodo 25, capítulo 25, versículo 10 a 22, fala-nos que a Arca da Aliança simboliza a justiça e a presença de Deus. Simboliza a justiça e a presença de Deus. É o significado da Arca da Aliança. E em segundo lugar, vamos falar sobre o altar do holocausto. Simboliza a cruz do Calvário, lugar onde Cristo foi crucificado. Vamos lendo em Hebreus capítulo 9, versículo 12 a 14. Em terceiro lugar, encontramos aqui o altar do incenso. O altar do incenso representa a intercessão de Cristo na glória. Podemos ler Hebreus capítulo 7, versículo 25. É o lugar ou o altar do incenso. Simboliza ou significa ou representa a intercessão, lugar da intercessão da glória de Deus. E encontramos também o candelabro acesso. O candelabro acesso representa Cristo como a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, de acordo com a palavra Mateus 5, versículo 14 a 16 e João 8, 13. Então, o candeeiro ou o candelabro representa Cristo, a luz do mundo. E encontramos também a mesa dos pães. A mesa dos pães simboliza o Cristo, o pão da vida. Jesus é o pão da vida. João 6,35. Ele refere que eu mesmo sou o pão da vida. Quem está em Jesus, quem come a carne de Jesus, ele já tem a vida. Então encontramos aí o lavatório. O lavatório representa a purificação, o início da santificação. Muitas das vezes Jesus Cristo tem purificado os nossos pecados. Mas no Antigo Testamento era chamado o lavatório, ali onde cada um levava os seus pecados, entregava ao sacerdote, e aí decolava o seu animal, e daí que os seus pecados eram expiados, né? Eram perdoados, eram
cancelados pelo perdão e a remissão do sangue do Cordeiro, E daí nós encontramos já o versículo em base. Aqui o versículo em base, vamos falar acerca do véu rascado. O que significa o véu rascado? O véu rascado significa que o caminho para a presença de Deus já está aberto. Aquilo que era oculto agora passa em presença, em transparência. A cortina que fazia a separação entre o santo lugar e santo dos santos vetava o caminho para a presença de Deus. Na morte de Cristo, a cortina foi removida e aberta o caminho. O caminho já está aberto. Tudo o que estava a impedir já está removido pelo sangue e a morte de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Ele para toda honra e para toda glória.